Estamos de volta com Elas e Ele, o seu programa de análise e debate. Estamos tratando da Índia, das alterações econômicas da Índia, mas antes eu quero falar, Maria Ângela, eu tenho medo de você. Eu tenho medo de você. Você é formada em moda. Você é tão delicada, tão boazinha, mas eu morro de medo de uma hora você virar para mim gritando: esse sapato não combina com essa barra, essa calça tá no formato errado, essa gravata, né, como é que é aquela história? O tamanho do colarinho não combina com o tamanho da gravata, isso tá horrível. Eu morro de medo de você fazer isso comigo, mano. Não, eu sou muito tranquila. Talvez eu nem saiba de todas as regras. Ah, é? Ufa, que alívio. Agora relaxei. Agora eu tô de boa. Agora eu consigo continuar o programa. Eu sei que você tá mentindo, que é só para me deixar tranquilo, que é só gentileza sua. Não, mas... Oi. Não, tem dia que eu saio de casa que acho que não dá pra dizer que eu fiz moda, né? Mas aí você diz que você está transgredindo. Você conhece as regras para justamente transgredir. Você tem licença poética de combinar verde com roxo, ou sei lá o que é bem errado em moda, hein? Me fala, o que é bem errado? Uma coisa bem errada em moda. Não sei. Nada é errado, né? Hoje em dia também é tudo mais de estilo, né? Preciso de um tempo para pensar sobre isso. Depende mais de estilo. Você fala, não, o cara é estilão, é errado para você, para ele tá certo, né? Sim. Eu gosto dessa ideia. O dia que eu esquecer as meias, eu vou falar isso. Não, é meu estilo, sei lá. Mas então a gente está tratando da Índia, dessa manchete que saiu na Folha, que está diminuindo brutalmente a pobreza na Índia, mas diz a manchete, a gente vai discutir isso mais para frente, mas ao mesmo tempo está diminuindo a pobreza, mas aumentando a desigualdade. Eles falam, não, olha, está acontecendo isso, porém está acontecendo aquilo. Então a gente, como estávamos conversando no intervalo, desde a década de 80 vieram grandes reformas liberalizantes na Índia. A Índia era sinônimo de pobreza extrema, sempre foi, né, desde muito tempo atrás, desde mesmo antes da colonização inglesa, e sempre se dizia isso também, que a colonização inglesa é que era culpada por aquela pobreza toda. Mas encerrou-se a colonização, a Índia continuou por décadas e décadas sendo um país que era sinônimo de pobreza extrema. E a partir da década de 80, né, aquelas regras sempre muito rígidas de que o Estado decidia o que ia ser produzido, quanto ia ser produzido, quem tinha licença para produzir, quem podia fazer o quê, regras extremamente rígidas que foram sendo progressivamente liberalizadas. Como a Maria Ângela falou, a Índia ainda está muito longe de ser um país que se possa chamar de liberal. Nos índices de liberdade econômica, ela ainda está muito atrás. Mas comparado ao que ela é infinitamente mais liberal hoje na economia do que era antes. Ainda assim, tem também problemas sociais, históricos e culturais relacionados ao problema de castas. Então, o sujeito que quer estudar, ele não pode estudar numa determinada escola porque ele é da casta X ou da casta Y. Ele quer o emprego A ou o emprego B, ele também pode ou não pode, dependendo da casta a que ele pertence. Que é uma coisa que aí entra em conflito direto, não só com o liberalismo em seu âmbito econômico, mas com o liberalismo no seu âmbito político, que pensa assim em igualdade, mas igualdade de direitos, igualdade perante a lei. Então, vou começar com você, André. Como é que você vê isso, essa mudança de paradigma da Índia, do que era um país, uma economia praticamente toda controlada pelo Estado, se não estatizada diretamente, mas controlada pelo Estado, no sentido do Estado dizer quem pode o quê, quem não pode, e passar agora progressivamente e mudando para esse outro sistema de que não, é a sociedade que tem de decidir quem vai fazer o quê, quem vai ser bem sucedido no quê. O problema é que a legislação não consegue mudar a atitude das pessoas. Para mudar a atitude das pessoas é preciso educação, precisa instrução. De novo, é como se fosse um processo de inclusão. Essa pessoa que está numa casta excluída da sociedade, como é que você inclui ela de novo e você, inclusive, consegue dar a ela uma possibilidade dela ter uma outra opção? Porque dentro da casta dela isso não é vislumbrado. Então, como transcender essa casta só por mim mesmo? Não, eu preciso instruir as demais castas de que o Dalit tem essa possibilidade, ele tem a opção, né? E aí entraria o Estado provendo essa educação de melhor qualidade. Dos dados que eu estudei, eu não consegui enxergar essa liberdade de opção sendo instruída na escola primária ou ensino médio. Eu não consegui enxergar esses dados.
Mas eu vejo... Explica o que é o Dalit. Vai ter gente que não vai saber. Explica O pra... Dalit é a última casta da sociedade índia, de acordo com o hinduísmo, e ele é literalmente um excluído. Ele é contaminante para as demais castas. Então, essa pessoa, ela não tem direito a absolutamente nada. O que ela toca é como se fosse algo envenenado. Então, você não pode tocar, uma casta não pode tocar um Dalit, senão ele vai ser, é como se ele pegasse uma doença, digamos assim. Essa casta mais baixa, ele tem essa absoluta consciência de que ele pertence a essa casta, ou seja, ele tem uma relação de pertinência com a casta. Mas como ele sai disso? Como ele transcende numa nova sociedade, onde estão tirando os imóveis rurais para fazer estrada, onde as cidades estão crescendo, onde você tem prédios gigantescos, né, de altíssimo luxo sendo construídos. Como você coloca essa pessoa numa outra realidade? Só construção, eu vejo. É engraçado, né? Porque você fez lembrar um ponto interessante. Por mais que seja delicado a gente tocar nesse aspecto cultural, tentar interferir na cultura do outro e tal, mas talvez isso dificulte enormemente essa questão vamos partir do princípio que assim, não tem como crescer economicamente só com liberdade econômica. A gente aqui, acho que todo mundo defende Sim. liberdade individual, né, e tal. E um exemplo interessante é que eu estava lendo outro dia que nos países onde a gente tem países subdesenvolvidos, as mulheres têm mais ambição. Por conta de precisar complementar a renda familiar, elas têm mais ambição por ir para áreas onde homens atuam. Em contrapartida, em países onde a situação é mais tranquila, as mulheres sentem mais a vontade em serem donas de casa. Então, mais do que uma questão cultural, é uma questão de necessidade. Se você tem uma limitação cultural para evoluir, né, tanto homem quanto mulher, então assim, você nem tem essa ambição, né? Ou se você tem essa ambição, você acaba ficando um pouco frustrado e acaba não indo. De repente, teriam potenciais pessoas que se desenvolveriam. Vale lembrar que o Dalit, ele é aquela pessoa que está fadada a exercer na sociedade as funções profissionais que são consideradas menos dignas, assim, né? Então, são as pessoas que lidam com lixo, são as pessoas que lidam com necrotério, com recolhimento de cadáver, enfim. E não tem muito como sair disso, realmente, é o que você falou. Existe um engessamento de propósito que o cara não pode almejar uma posição diferente justamente por causa da cultura que ele está inserido. Sim. E como você vai inserir essa pessoa de novo? Você não pode intervir na cultura local, chegar lá e falar, olha, você tem que sair dessa sua caixa e ir estudar e vai fazer a sua vida. Não é assim, né? Existe um processo de transição. Você tem que mostrar para ele que ele tem uma opção se ele quiser exercer. Porque também ele pode ter a opção de não querer exercer, né? Sim, então, o liberalismo é isso. Você dá a oportunidade para a pessoa sair daquela situação onde ele é excluído. Mas e se ele não quiser sair? É uma opção dele. Vamos deixar ele continuar exercendo essa opção que ele quer. E tudo bem. Mas será que é uma opção ou é uma coisa que foi ensinada para ele, foi doutrinada? Não, você é um Dalit, você tem que passar o resto da vida recolhendo lixo. E falar, não, ele não quer sair disso. Não é, será que ele não quer? Ou será que ele foi ensinado a isso? Ele fala, não, se eu for ter arrogância de querer sair dessa situação, eu vou adquirir um karma horrível e aí eu vou reencarnar numa situação ainda pior do que a de um Dalit, porque isso é ensinado para eles. Como que é a visão de vocês disso? Que eu acho isso, o que a Maria Ângela falou, é uma coisa muito interessante. A cultura influencia a economia, mas a economia influencia a cultura. É uma via de mão dupla e é interessantíssimo estudar como que uma coisa relaciona a outra. Como que vocês veem isso? Na realidade, o que eu falei é assim, você tem que instruir essa pessoa que está excluída de que ela tem uma opção, né? Então, primeiro, olha, você não está mais excluído. Você tem uma opção de sair de onde você está e fazer o que você quiser. O que você gostaria de fazer? Essa é a função do Estado, no caso de uma pessoa excluída, mesmo no Estado liberal. Se ele quer sair, ou ele não quer sair, é um direito dele. Mas o Estado tem que dizer, você tem uma outra opção e eu vou te fazer poder usufruir dessa sua opção, se você quiser. Se você quiser.
Mas E é a talvez mesma não. coisa que surge muito com as mulheres também, né? Ah, não, a mulher tem que sair, tem que trabalhar, tem que ser ativa no mercado de trabalho e tudo mais. Coitadinha dessa mulher, ela quer ser dona de casa, ela acha que isso é a vida dela, pobrezinha, não entendeu nada da vida, não entendeu que ela tem poder, que ela pode superar isso. Gente, talvez ela tenha entendido que é uma opção e não quer. Exatamente. Escolheu não continuar onde ela está. Então a gente tem que entender que mais do que uma influência social, também é uma escolha. A gente tem que partir do pressuposto que há racionalidade nas pessoas, mesmo para determinar que um certo dogma ou uma certa forma de cultura que foi, entre aspas, imposta, deve continuar fazendo parte da vida dessa pessoa. A pessoa escolheu aquilo e tudo bem também. Com certeza. Eu falo, às vezes a gente... Bom, eu sou católica, né? Dentro da minha religião também existem questões que talvez me limitem, né? Então, assim, claro que muito diferente da nossa cultura, né? Lá a limitação é extremamente maior. Mas dentro das nossas também existem questões que nos impedem de repente, fazer alguma coisa. E aí você olha para alguém e fala, nossa, mas a pessoa chegou até lá. Ah, mas será que eu chegaria com as crenças que eu tenho? Talvez eu não chegasse até lá. Né? Porque eu tenho minhas próprias limitações, tá? Na minha cabeça. É uma racionalidade, né? Não é uma coisa que sei lá, tipo, foi imposta pra mim. Eu escolhi, né? Então, Certo. assim, acho que tem um equilíbrio aí. Tem um pouco de escolha, um pouco de imposição Você cultural pode escolher religiosa. ser influenciado ou não por aquilo que te Pode, coloca. Pois é, sempre tem esse Em última aspecto. instância, você está escolhendo. Não deixa de ser uma escolha, né? Quando você diz eu quero isso, eu quero aquilo, e até me dá um certo receio, essa coisa de, não, a mulher não pode cuidar do filho, por exemplo. Nossa, você está excluindo a questão da maternidade da mulher, se ela opta por não trabalhar mais para cuidar do filho durante um ano, ou não opta por não trabalhar mais para cuidar do filho durante a vida toda. Você vai condenar essa mulher e dizer que é esse o aspecto? Quer dizer, você não está trocando um dogma por outro, uma imposição por outra, é A isso? gente pode fazer um programa inteiro disso que eu tô. Você está afiada, né? Esse tema aí, você está... Tá afiada. Mas é isso, é nesse sentido que você quis dizer. Sim. Eu acho Então. que tem outra coisa, quer dizer, a Mari estava falando, será que eu gostaria, eu quero ser presidente de um grande banco. Ok, você está disposto a passar, porque um presidente de banco passa durante toda a sua vida, né? Você está preparada para sentar numa mesa de negociação de ações, naquele clima? Você tem perfil para isso? Você tem estômago para aguentar isso? É isso que as pessoas também têm que se perguntar. Eu sonho em ser médico, você está disposto a zerar a sua vida pessoal? Essa é a questão. Pois é, o preço todo que se paga para cada uma das coisas que se faz. Mas a gente vai continuar falando disso e de Índia no próximo bloco. Um minutinho.